Os alunos do primeiro semestre de Produção Audiovisual da Unital apresentam um podcast ilustrado Escolinha da Comunicação, das matérias Teoria da Comunicação e Design Gráfico, com as vozes de Beatriz Vieira Souza, Gabriel Augusto Verresque, João Vitor Almeida Santos, Maria Fernanda Galvani e Matheus Luiz Dionísio. Boa noite, classe! Hoje teremos a apresentação dos trabalhos sobre conteúdo que vimos em sala. Vamos começar com o primeiro grupo, que vai falar sobre signos verbais. Muito obrigada, professor. Pois bem, signos nada mais são do que a zona mística de atuação dos planetas, que se expressam e influenciam nas características das pessoas que nasceram em determinado mês, já que são 13 signos que se misturam entre os 12 meses do ano e... Não. Espera um pouco. Isso tá errado. Como assim tá errado? É um trabalho sobre signos verbais, não signos do zodíaco. Você não pode misturar as coisas e... Professor, aqui, boa noite. Se o senhor quiser, não vai me incomodar nada. Eu posso explicar um pouquinho aí nos signos verbais pra classe, assim, sem problema nenhum. Pois bem, prossiga. Pois bem, eu acho que todo mundo que tá aqui sabe, né, que o signo é um elemento fundamental na teoria da comunicação, que é essa matéria que a gente está aprendendo. Já aquele que possibilita ali a transmissão e a recepção das mensagens. Basicamente a conversa de 2 ou mais pessoas, explicando assim bem de uma forma simples, sabe? E o signo é composto por 2 elementos assim indispensáveis, que dependem muito um do outro, que no caso é o significante, que trata ali da parte física, seja ela som, imagem, palavra ou objeto, e o significado, que trata-se do conceito por trás ali, o que está abstrato, o que está na nossa mente e tudo mais. Esses elementos juntos fazem o processo da significação, que basicamente envolve mais de uma pessoa dar o mesmo significado ao mesmo significante. Só que daí isso aí entra em outro escopo de complexidade, né? Porque daí vai da cultura, da vivência e do contexto onde essas pessoas estão inseridas. Eu posso dar um exemplo aqui, né, da palavra manga. Muitos aqui vão entender como a fruta. Mas tem alguns aqui, ou talvez até a maioria, que vai pensar primeiro na manga da camiseta. Isso aí depende do contexto que a pessoa está inserida, entendeu? Você está correto. Que surpresa. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bem, grupo 2, pode vir pra frente. Vocês vão falar sobre signos não verbais. Ok, professor, vamos lá. Nós temos o ícone, o índice e o símbolo. O ícone basicamente guarda a relação de semelhança entre significância e significado. É quando um signo representa vários outros signos, tem coisas em comum, tem coisas semelhantes, ele abrange um grupo maior de coisas. O índice é um signo que indica causa e consequência entre significante e significado, quando uma coisa indica que outra coisa aconteceu ou vai acontecer. Tipo pegadas que indicam que alguém passou por ali. E por fim nós temos o símbolo, que é a representação convencionada entre significante e significado. Não significa que um grupo de pessoas se reuniu em algum lugar e decidiu que algum signo vai ter um significado. Pode ser algo ocasional, ou pode ser algo que acabou se tornando esse significado, como também pode ser exatamente essa reunião de pessoas que determinaram que, sei lá, um mascote significa tal time ou algo derivado do gênero. Professor, acho que ele tá explicando rápido demais. Não tá dando pra entender? Eu também concordo, tá rápido demais. Tem como você ir mais devagar um pouco? Professora, é que eu falo rápido normalmente, assim que eu sei explicar as coisas, é tipo o meu jeito de falar, eu não sei falar meio diferente. Professor, aqui de novo, se o senhor me permite, eu podia explicar um pouquinho sobre os signos não verbais também, assim, não faria mal nenhum pra mim. Bom, você já fez demais falando sobre signos verbais? Não, que isso? Eu gosto muito de falar, eu sou muito comunicativo, eu gosto de me expressar, assim, então não vai ser problema pra mim não, pode ficar tranquilo. Então tá bom, faça como preferir. Beleza, pessoal. Os signos não verbais, eles não usam palavras para transmitir a sua mensagem, só ali elementos visuais. Do contrário disso, né, eles continuariam sendo signos verbais. E a gente pode definir eles em 3 categorias, que são os ícones, os índices e os símbolos. Para os ícones, a gente pode pensar assim, os ícones, eles são um objeto ou uma imagem que se trata de uma representação física ali do conceito da mensagem. Por exemplo, o que eu posso dizer para vocês é o desenho de uma árvore. Por quê? Porque o desenho de uma árvore ele é uma representação física do que de fato é uma árvore. Então, quando você vê ali, você vê a semelhança e entende que estão falando sobre uma árvore, né, gente? E aí a gente tem também os índices,
que eles possuem uma relação ali de causa com o conceito da mensagem e tudo mais. E aí a gente pode pensar, então, vamos lá, uma cena de crime. As digitais de uma cena de crime, elas representam ali que o indivíduo ele pode ter estado presente ou esteve presente durante o crime. Ou seja, é o indício, o indício do suspeito do crime. Entenderam? Entenderam? Entendemos sim. Mas será que pode dar um exemplo menos violento de um índice? Tá bom. Dando prosseguimento, então, eu vou voltar no exemplo da árvore, só que agora para índice. Eu vou falar sobre a sombra de uma árvore que pode ser um índice de que existe uma árvore aqui, entendeu? Assim como também existe um índice diferente que possa representar a mesma coisa. Nesse exemplo mesmo, a gente pode falar sobre o fruto de uma árvore que caiu no chão. Você olha aquele fruto, você consegue assimilar que teve uma árvore ali. Prossiga. Tá bom, beleza. Símbolo, vamos falar de símbolo então, né? Eles são a representação do objeto ali a partir do que a sociedade definiu que ele é, a partir da convenção social, né? E não necessariamente tem uma relação física ou de causa com o objeto, com a mensagem. Então, vamos lá, vamos pensar na religião. Vamos pensar na estrela de Davi. Ela eventualmente se tornou ali o símbolo do judaísmo, mesmo que ela não tenha nenhuma relação física com o judaísmo, tá ligado? Isso é uma forma toda triangular ali que se parece com uma estrela. Isso foi bem esclarecedor. E, pelo visto, foi mais rápido do que esperado. Se o grupo 3 puder apresentar logo, eles vão falar sobre a teoria matemática da comunicação. Professor, eu acho que já dá pra gente se adiantar e me deixar explicar um pouquinho da teoria matemática da comunicação, né? Você podia ficar quieto um pouquinho e esperar a gente apresentar o trabalho? Quê? Bom, está certo. Prossiga. Então, a teoria matemática ela foi feita por dois matemáticos, o Claude Shannon e o Warren Weaver. Essa teoria ela é um modelo que explica com bastante detalhe como as informações são passadas entre quem envia a mensagem e quem recebe ela. Esse modelo dos dois é dividido entre mensagem, receptor, transmissor, canal, ruído e destinatário. A mensagem elas são os signos dentro de uma estrutura, de um código, sendo a informação que vai ser passada. A fonte ela é onde começa a comunicação, onde a mensagem vai ser produzida. O transmissor, ele é aquele que codifica a mensagem, que vai transformar ela para que ela seja transmitida na comunicação. Já o canal, ele é por onde a informação é transmitida. Aí a gente tem os ruídos também, que são coisas que distorcem o significado da mensagem. E eles podem ser físicos, como os barulhos que atrapalham quem está ouvindo a mensagem, ou semânticos, que pode ser, por exemplo, a má explicação de algo, ou um entendimento diferente do que foi passado. Tem também o receptor, que é quem faz o processo inverso da codificação. A decodificação, que é onde a mensagem ela é convertida num formato que seja melhor para o entender. E aí, por último, o destinatário, que é assim como o receptor quem recebe a mensagem, mas com uma diferença. Além de decodificar o signo, ele também dá o feedback. É meio complexo, mas o Shannon e o Weaver eles criaram um diagrama que simplifica todo esse fluxo que a informação faz. E ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente tem o lugar onde a mensagem é gerada e codificada, que tem o nome de nível da fonte. Aí depois vem o nível de canal, onde essa mensagem é transmitida por meio desse mesmo canal. E por último, temos o nível do destino, que é onde recebem a mensagem e é decodificada pelo destinatário. Mas o principal problema dessa teoria é o receptor ser passivo e ter uma comunicação unilateral. Como exemplo da teoria, a gente pode supor que eu sou transmissora, a fonte é a base do meu trabalho, o canal é a minha fala, a minha voz, e o ruído físico são os barulhos de fundo, e o senhor professor e os alunos são os receptores e os destinatários. Isso foi impressionante. Realmente. Parabéns. E aí, teve algum erro na explicação? Não, tem erro nenhum não. Esses alunos, a gente ensina, e na hora do trabalho, a maioria ainda faz errado. E o salário,